Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Depois de completar o pregão de ontem com uma queda de 2,20 no nosso mercado, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma alta de 0,83. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico diário, nada mudou, a gente continua com aquela região de suporte em 56.700 pontos e agora a gente tem essa região de resistência. Por quê? Porque era um fundo anterior que foi perdido em 58.300 para o nosso mercado. Se a gente verificar, pessoal, nessa perna de baixa que a gente teve aqui para o Ibovespa, a gente corrigiu 5.000 pontos. A gente saiu lá de 62.900 e foi bater praticamente 57.000 pontos para o nosso mercado. E se a gente verificar aquela movimentação, inclusive do gráfico semanal, a gente tinha comentado com vocês no vídeo de ontem que ontem a gente tinha fechado exatamente nessa região de suporte no gráfico semanal para o Ibovespa, apesar que somente no pregão de ontem era muito cedo a gente comentar esse gráfico semanal com vocês aí no nosso canal. Só que vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação, porque realmente a gente está aí com a evolução da semana e vamos ficar bem atentos também nesse ambiente gráfico semanal para o Ibovespa. Se a gente verificar, 57.000 pontos para o gráfico semanal e 56.700 pontos para o gráfico diário. Então a gente tem aí uma região de suporte nesse curto prazo para o nosso Ibovespa em relação à movimentação do mercado. Só que vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o comportamento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras no pregão de hoje, pessoal. Dá só uma olhada. Ajudaram a segurar o nosso mercado. Ficaram boa parte do pregão de hoje com ponta compradora. Inclusive, quando a gente fez um giro aí com vocês um pouco mais de 3 horas da tarde, a gente tinha aí uma ponta compradora por parte deles em quase 60 milhões de reais. E o nosso índice aí começou o pregão com uma valorização, depois foi perdendo força, ficou praticamente aí com o mesmo nível de fechamento em base horária, uns 58.130 pontos. Só que na última hora do pregão de hoje a gente teve aí uma variação positiva de pouco mais de 500 pontos para o nosso mercado. Agora, o interessante, pessoal, foi o seguinte: na hora que a gente teve uma variação positiva, na última hora do pregão de hoje, o que eles fizeram? Eles saíram de uma ponta compradora de 50 para 18 milhões no nosso mercado. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação por parte deles, porque hoje eles compraram, o índice se valorizou. Depois o índice aí, no final do pregão, retomou a movimentação de alta e eles fizeram o quê? Movimentação vendedora. É claro que o saldo do dia de hoje foi um saldo positivo, só que não foi um saldo positivo, principalmente aí na hora do fechamento do mercado, quando a gente teve uma variação positiva, eles aproveitaram para colocar parte do lucro no bolso em relação aos contratos futuros do Ibovespa. No mercado à vista, o ambiente ficou predominantemente negativo durante todo o pregão de hoje e também acrescido aí no leilão de fechamento de posições vendedoras por parte deles. Se a gente verificar aqui a movimentação intradiária dos contratos, eles tiveram uma projeção de lucro para o Ibovespa futuro de 210 pontos em relação ao preço médio. Deu aí um pouco mais de 65 mil reais, só que no caso do dólar futuro, eles tiveram uma projeção de prejuízo em relação ao preço médio de 2 pontos. Isso deu aí um pouco mais de 120 mil reais de prejuízo para os contratos futuros do dólar. Dando uma olhadinha aqui na movimentação diária para esses contratos, pessoal, movimentação do índice futuro, a gente teve aí uma movimentação ascendente, também calçada por esse fluxo ascendente que a gente está verificando aqui para o nosso mercado. Em relação à movimentação do dólar futuro, a gente teve o que hoje, pessoal? Uma divergência. Ontem eles venderam 3 milhões e a moeda americana caiu. Hoje, a moeda americana também continuou um ambiente de queda, só que eles recompraram aqueles 3 milhões que eles haviam vendido no pregão de ontem. Então vamos ficar bem atento em relação ao pregão de amanhã, porque eles se sentiram satisfeitos com essa movimentação de queda que a gente teve para a moeda americana no pregão de hoje e atuaram zerando essas posições vendedoras que eles tiveram no pregão de ontem. Em relação aos nossos ativos, eles atuaram hoje como carro-chefe de compras nas ações de Ultrapar. Inclusive no nosso giro, eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações da Gerdau. Inclusive o ativo estava se valorizando aí quase 0,5% e terminou com 0,76 o pregão de hoje, e eles acrescentaram um pouco mais de 3 milhões de reais até o final do pregão. Na ponta vendedora, eles estavam no nosso giro em Itaú, continuaram essa ponta vendedora no banco, inclusive o ativo que estava se valorizando 1,7 no nosso giro, terminou com uma alta de 2,5% no nosso mercado. Agora vamos ficar bem atento, pessoal, porque ponta vendedora em um ativo de peso que faz parte aí do nosso mercado. Para o ambiente aí comprador, eles tiveram uma variação positiva de 0,59 e o ambiente vendedor, eles tiveram também uma variação positiva de 0,88, ou seja,
no pregão de hoje, como eles tiveram predominância vendedora para o mercado à vista, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de pouco mais de 1.700.000 aí para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, pessoal, eles atuaram aí numa ponta compradora para as opções de Petrobras no nosso giro, só que até o final do pregão eles inverteram essa mão, ficaram aí levemente em ponta vendedora. Por quê? Porque quem compra put também é projeção de queda. E é interessante, pessoal, que hoje eles tiveram o quê? Vendas na ação ordinária e compras na ação preferencial. Inclusive a preferencial hoje saiu um pouco mais beneficiada, com uma desvalorização menor do que a ação ordinária para o nosso mercado. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação, porque eles inverteram a mão de ponta compradora no ativo até o final do pregão de hoje. Em relação às opções de vale, pessoal, novamente dia vendedor por parte deles. A gente já tinha percebido isso no nosso giro e eles aumentaram essa ponta vendedora, principalmente de puts no ativo até o final do pregão de hoje. Em relação à movimentação deles em vale, também no mercado à vista, a gente teve aí uma movimentação vendedora. Então vamos ficar bem atento que eles venderam no mercado de opções e também venderam aí no mercado à vista, inclusive num dia de valorização por ativo no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá no nosso quadro, eles conseguiram ter aí essa projeção de lucro nas duas pontas e no caso aí de Petrobras eles tiveram lucro na posição que vendedora, assim como nas opções de vale no pregão de hoje. Na ponta compradora, projeção de prejuízo, e a gente conseguiu perceber aqui que o net por parte deles no mercado de opções foi um net aí de saldo positivo para o nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação ao pregão de amanhã. A gente está chegando aí nas festividades do fim do ano, então a gente vai tender aí a diminuir a liquidez para o nosso mercado, só que a gente vai estar continuando a demonstrar com vocês a movimentação aí do fluxo estrangeiro e a pressão de preços que eles vão fazer aí para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!